a adaptação deles, desse momento de pandemia, e também deles vão falar sobre como eles estão estudando para os vestibulares, essas coisas e etc. Então, os participantes são a Mariana Costa, do terceiro ano A, a Natália Cristina, do terceiro ano A também, e o André Serena, do terceiro ano A também. Pode falar? Bom dia, pessoal. Eu sou a Mariana, estou no terceiro ano, né, como já foi dito. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto, que é um assunto, assim, muito importante, né, tanto para nós alunos do terceiro ano, quanto para os que estão no ensino médio, no primeiro e no segundo, que estão aí planejando o seu projeto de vida e pensando no que fazer depois da escola. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. E a propósito, a gente está aqui com uma pessoa que é nosso aluno da nossa escola, né, estudante com a gente, junto da nossa sala do terceiro ano, que é o André, né, ele é uma pessoa, assim, bastante conhecida, né, fora da escola, tanto dentro da escola quanto fora, e agora ele vai se apresentar para vocês. Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer o convite para participar dessa live. Eu acho que a educação pública, a nossa educação, a partir da perspectiva dos nossos estudantes, ela precisa ser mais debatida. Costumo dizer que os jovens são o futuro do país, né? E aonde está esse futuro que nunca chega? Cadê esse nosso momento de ser esse futuro, né? Então, a gente debater a nossa perspectiva enquanto estudantes do que está sendo a educação, do que é a educação e auxiliar outros estudantes a se adaptarem a esse momento muito difícil. É um prazer imenso participar disso, então eu estou muito feliz. Acredito que muitos de vocês já me conheçam, eu sou André Serena, estou estudando no terceiro ano A do Ruth Coutinho, já estudo no Ruth Coutinho há 8 ou 9 anos, e espero poder contribuir de alguma forma para ajudar vocês nesse momento muito difícil, que continua sendo difícil, por mais que a gente já viva esse momento há mais de um ano, ele continua sendo um momento extremamente difícil. Então eu espero de alguma forma poder auxiliar vocês, ajudar vocês no que for possível. Então vamos lá. Vai funcionar da seguinte forma: eu e a Mariana, eu e a Esther vamos estar fazendo perguntas para vocês, e os três vão estar respondendo as perguntas na ordem que vocês desejarem. Uma vez Mariana, Natália e em seguida o André. A primeira pergunta é: como foi e como está sendo a sua trajetória no ensino médio deste ano e do ano passado? Bom, em 2020, né, que entrou a pandemia, foi um momento muito difícil, porque quando eu cheguei no ensino médio, além de ser uma coisa assim que eu desejava muito, ser um acontecimento muito importante para mim, eu tinha assim uma expectativa muito diferente do que realmente aconteceu. E além, né, dessa pandemia que entrou aí de surpresa na vida de todo mundo, ocorreram outras coisas que não vem ao caso, mas o que importa é que a gente tinha uma expectativa, por exemplo, eu pelo menos tinha uma expectativa quando eu entrei no ensino médio, que na verdade não aconteceu, né? Não aconteceu da forma que eu imaginava. Quando eu cheguei no segundo ano, eu até brinco assim com os colegas, né? A gente fala que a gente dormiu no primeiro ano e agora a gente acordou aqui no terceiro, né? Devido a esse acontecimento, a pandemia. Mas para mim foi uma coisa assim, foi muito aprendizado, né? Embora a gente não estando na escola, em casa, assistindo as aulas do centro de mídias, fazendo as atividades do Classroom, eu conseguia ainda pegar um pouquinho, aprender um pouquinho, não necessariamente matérias da escola, mas aprender a ouvir mais os outros, né? A me colocar minha opinião diante, sei lá, de debates, de discussões. E, sei lá, para mim foi uma experiência, assim, difícil, né? Como está sendo para todo mundo, foi difícil. Mas que vai ficar guardado, né? Vai ficar guardado para mim, comigo, para sempre. Mas
não sei. O ensino médio, não sei se para todo mundo é assim, mas para mim era uma coisa assim, muito high school americano, sabe? Era um sonho, né, que eu tinha. E infelizmente não foi dessa forma, mas mesmo assim, eu gostei muito, né, do jeito que foi. Foi do jeito que foi, mas eu gostei. E vocês, gente? Bom, para mim foi são 2 anos muito difíceis. Eu concordo com a Mariana, eu também tinha essa expectativa, essa coisa, porque a escola é a única obrigação que nós estudantes temos, né? A gente pensar assim, o que nós temos como obrigação, muita gente escuta mãe e pai falando, a única obrigação que você tem é estudar, né? Então é de fato, a nossa única obrigação, pelo menos deveria ser estudar, né? Então, a gente passa todo esse período da nossa vida estudando, então a gente tem essa expectativa de chegar nos 3 últimos anos, no último ano, como a gente está agora, né, no último ano do ensino médio, essa expectativa de acabar esse ciclo. Não que a gente deseja que acabe, mas assim, essa expectativa de ter cumprido todo esse ciclo e querer fechar de certa forma com chave de ouro, assim. Eu também tinha muito essa expectativa. Mas o que me preocupa de fato e o que me afetou, pelo menos durante esse processo de pandemia, é o seguinte: uma pesquisa muito recente mostrou que os alunos estão conseguindo absorver apenas 13% do conteúdo do currículo escolar, né? De todo o país, essa pesquisa. E isso me afetou também. Eu tenho uma certa dificuldade, principalmente em matérias de exatas, é, física, química, matemática. Os meus professores bem sabem dessa dificuldade que eu já tinha em sala de aula. Fora dela, essa dificuldade aumentou muito. É, eu estou passando por esse processo difícil, mesmo tendo o privilégio de ter a internet em casa, um computador, um celular, ter todo o material à minha mão. Eu fico imaginando aqueles que não têm, como está sendo esse processo para eles. É muito mais difícil, né? Eu acho que esse momento que a gente está passando deixou muito claras as nossas desigualdades, né? Dentro da sala de aula é difícil a gente enxergar isso, porque dentro da sala de aula está todo mundo de uniforme, está todo mundo igual, está todo mundo sentado numa carteira com um caderno na mão. Então, ali estamos todos no mesmo nível dentro da sala de aula, né? O problema é quando a gente sai dela. E esse 1 ano e meio, né, já de pandemia, né? Eu lembro que foi dia 16 de março de 2020 que a gente parou de frequentar a escola. É, a partir do momento que a gente sai de dentro da sala de aula e passa a ter que fazer esse estudo remoto, que deve acontecer assim, pelo menos durante todo esse processo, defendi muito que o ensino fosse de fato remoto, mas um problema muito grande é as desigualdades que foram colocadas durante esse processo, né? Então, eu falo que mesmo com todos os privilégios de ter um computador, de ter uma internet, de ter acesso a todo tipo de material, eu tive muita dificuldade, tenho ainda dificuldade. Eu fico imaginando para quem não tem nenhum desses acessos, para quem precisa trabalhar para ajudar de alguma forma dentro de casa, para quem não tem acesso à internet, quantos pais e mães não perderam emprego e foram obrigados a cortar a internet de casa e os filhos perderam a oportunidade de continuar acompanhando as aulas online, né? E todos os outros tipos de situações que podem ocorrer nesse processo. Então, para mim, particularmente, foi difícil nesse ponto. Eu tenho já uma certa dificuldade com matéria de exatas. Então, esse processo de pandemia, de remoto, de um acesso mais difícil aos professores, ainda que eu entenda que esse acesso é difícil, porque são 300, 400 alunos para acompanhar, então esse certo afastamento dos professores, né, aliás, da nossa parte com os professores, e, e esse ensino que ele não consegue alcançar o que seria um ensino presencial, me trouxe essas dificuldades. Então, é isso. E, de fato, essa expectativa dos últimos anos, né, do ensino médio acabou sendo um pouco quebrado com a pandemia e dá uma chateada, mas é aquilo. Eu acho que tudo que aconteceu durante esse processo foi necessário. Eu acho que a certeza de que a gente ajudou a guardar vidas, a salvar vidas, a manter vidas, é um alívio perante as chateações que a gente fica por causa desse processo todo. Vai. André, como que foi a adaptação
de vocês para esse momento de pandemia? Então, não foi uma difícil adaptação aqui no meu espaço, porque é aquilo que eu falei, eu sou uma pessoa que eu reconheço os meus privilégios. E eu tenho alguns privilégios de, novamente, poder ter um acesso à internet, ao computador, ao celular. Então, assim, eu precisei fazer mais uma adaptação emocional do que uma adaptação material física, né? Então, falando assim mais no ponto de adaptação emocional que eu tive que passar, foi bem difícil, foi complicado, porque eu sou uma pessoa, acredito que quem esteja nos ouvindo sabe disso, eu sou uma pessoa extremamente falante, uma pessoa extremamente comunicativa, e de uma hora para outra eu me vi dentro da minha casa, né? Não que seja um problema, mas longe de pessoas que eu costumava estar próxima, longe de pessoas que eu costumava conversar diariamente. Então o processo de adaptação emocional foi muito mais difícil do que para mim, pelo menos, do que o processo de adaptação no sentido material, no sentido físico da coisa. Então é isso, foi bem difícil para mim essa adaptação, principalmente do lado emocional. No entanto, hoje eu estou fazendo terapia, mas mas eu consegui de certa forma, assim, com algumas dificuldades, porque é um momento, ainda na verdade, né, um momento novo para todo mundo. Ninguém imaginava uma doença para o país, o mundo, de uma hora para outra, né? Quem que imaginava uma situação dessa? Jamais, né? Todo mundo trancado. Se a gente não tivesse vivido essa pandemia, alguém chegasse na gente e falasse, olha, vai acontecer isso, ninguém acreditaria. A gente ia dar risada da cara da pessoa, porque ninguém imaginava uma situação dessa. Era impossível imaginar isso, né? Então, foi um processo bem difícil de adaptação, principalmente no meu emocional, porque eu sempre gostei de estar dentro da sala de aula, eu sempre gostei de estar entre pessoas, eu sempre gostei de estar entre muitas pessoas, sempre gostei de sair muito para conversar, sempre participei de muitas coisas. E passar para dentro de casa, assim, de uma hora para outra, foi um processo bem difícil, mas que eu consegui me adaptando, me distraindo, buscando novas alternativas, lendo, assistindo séries, assistindo filmes, fazendo a questão do próprio estudo, buscando estudar. Hoje eu também estou estudando para o vestibular que eu pretendo prestar esse ano. Então a gente vai buscando formas de se adaptar para que a gente consiga sair um pouco, o pensamento sair um pouco da situação em si, entendeu? Então busquei dessas formas, busquei aquilo que me confortava, né? Então às vezes eu dormia no meio da tarde, falava, não, tô cansado, vou dormir, deitava e dormia. Eu acho que o que a gente precisa fazer para conseguir passar por esse momento, que ainda vai ser um pouco longo, é se permite fazer aquilo que você precisa. Ai, preciso dormir, deita e dorme. Olha, hoje eu não vou fazer nada, não faça. Vai com calma, vai no seu tempo. Essa pandemia nos deu a oportunidade de fazer o nosso tempo, né? Dentro de casa a gente faz esse nosso tempo. Então vai no seu tempo. Eu consegui ir adaptando dessa forma, fazendo tudo no meu tempo, tudo no meu processo, no meu entendimento. Oi, gente, eu vim responder essa pergunta e para mim foi uma adaptação meio complicada, porque eu sempre gostei de estar aqui dentro da escola. Eu nunca vi problema de estar dentro da sala de aula, de estar ajudando, como vocês, eu acho que a maioria sabe. Eu faço parte do Grêmio Estudantil e eu nunca vi um problema de estar aqui. Então foi uma adaptação bem complicada estar longe, porque aqui eu me sinto acolhida e perto de muitas pessoas. Então ter ficado em casa, longe das pessoas, longe dessa rotina, foi bem complicada. Mas acredito que tinha gente, como o André falou, que ele reconhece o privilégio que ele tem. Então, eu acredito que tinha gente que estava numa situação não tão igual à minha, porque eu tinha acesso à internet, eu tenho, aliás, eu conseguia realizar as coisas sem nenhuma dificuldade. Mas eu acho que a adaptação mais complicada foi o fato de que eu não estava, né, acordando às 6 horas da manhã para estar aqui na escola fazendo o que eu gosto. E é isso, para mim não foi tão difícil. Eu acho que foi só difícil na parte do nosso emocional, né? Ele fica abalado com a situação que a gente nunca passou, que é a pandemia que está acontecendo. Então eu acho que deixa a gente assustado, o nosso emocional abalado, porque nós não sabemos de fato quando aquilo iria ter um fim, porque a gente saiu da escola
achando que iríamos ficar 15 dias, né? Quem não pensou isso? Então, é isso que eu tenho a dizer. Então, pessoal, a questão da adaptação, para mim, sempre foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que, particularmente, tenho muito assim, medo, receio de mudanças, mudanças em geral. E também, assim, não sei se isso é um felizmente ou se é um defeito, eu sempre tive, não vamos dizer um medo, mas assim, um estranhamento quanto às tecnologias. Bom, eu não sei dizer ao certo, mas eu sempre, assim, não fui muito fã, vamos dizer assim, porque faz parte dos meus princípios, né, vamos dizer assim. Mas para mim foi, assim, a questão da adaptação no começo, quando a gente iniciou esse processo de estudo online, não era o híbrido ainda, era totalmente online. Foi muito difícil, porque eu tenho muito problema com atenção, né? Eu tenho, assim, aquele déficit de atenção. É... Desculpa. E eu tenho muita dificuldade em focar nas coisas, prestar atenção. Tipo, às vezes eu tô olhando assim, mas eu tô vendo, mas não tô ali, sabe? Então, no começo, eu tive muita determinação de entrar assim, mergulhar de cabeça, focar e manter. Mas foi muito difícil manter, devido a esse problema com a atenção que eu tenho. Aí, mas assim, eu nunca desisti, né? Eu nunca desisti de tentar, pelo menos, sei lá, me esforçar um pouquinho para conseguir prestar atenção, para conseguir absorver alguma coisa, aprender alguma coisa, né, online, tanto nas matérias ou, sei lá, quanto aprender as coisas da vida também. Mas foi muito difícil para mim, porque eu tenho muito problema com prestar atenção. Natália, o ensino médio te ajudou a descobrir qual a faculdade que você deseja fazer? Então, essa é uma pergunta que é fácil de responder. Quem me conhece sabe de que, desde que eu fico dentro de escola, eu já tinha a certeza do que eu queria ser. Mas o ensino médio, ele me mostrou um pouco sobre uma área que me deixou muito interessada, que eu cheguei até a comentar com uns amigos meus, que é a área da psicopedagogia. E a escola me ajudou a descobrir isso dentro de mim. Então, eu acredito que a vinda do ensino médio só fortaleceu essa ideia. Eu quero ser uma pessoa que não fique somente, né, focada dentro da sala de aula, porque eu ainda não vou conseguir falar para vocês qual a matéria que eu queria cursar numa faculdade, porque eu não tenho muita certeza. Mas sim, o ensino médio, ele me ajudou, ele me deu um caminho, me deu uma luz e eu me joguei, entendeu? Comecei a entender o que eu queria ser. Então, sim, como eu já falei na outra pergunta, é uma coisa que eu gosto de ficar dentro da escola, eu gosto de fazer as coisas na escola. Então, não seria o contrário quando eu saísse da escola, que eu vou voltar para uma escola quando eu me formar. Então, a área seria, que eu já respondi, psicopedagogia, e uma área que eu possa ensinar as outras, porque eu amo esse negócio de ensinar. Eu possa ficar dentro da sala de aula. Então, ajudou. Mariana? Gente, para mim também foi assim muito difícil o fato de não poder ir para a escola, porque eu também sou uma pessoa, eu sou do time dos que gostam da escola, gosta de estar conversando com as pessoas, e eu também prefiro, assim como muita gente eu sei que prefere, ter aula com o professor ali ao vivo. Mas, né, como aconteceu o que aconteceu, a gente entende, né? Tem que entender, na verdade, tem que entender que é um momento que não dá para ir para a escola, né, e tal. É difícil, mas a gente tem que aceitar, né? Tanto que no ano passado, acho que foi no final do ano, quando começou a voltar, né, as aulas presenciais, mas não era 100%, eu acho que era 45% dos alunos, não sei, que podiam ir. Eu fui, mas assim, não era a mesma coisa, né? Porque não tinha os colegas dentro da sala. Mas, por outro lado, até que foi bom, porque só tinha eu e o professor, porque da minha sala só foi eu.
Mas, né, foi assim, uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Deu uma voadora em todo mundo, deixou todo mundo no chão. André? Então, eu acho que o ensino médio me ajudou meio que indiretamente, vamos dizer assim, a decidir o que eu queria fazer do meu futuro, né? É, acho que a maioria de vocês sabem, eu tenho um sonho em ser uma pessoa política, ser um político, atuar na política, e porque é o que eu gosto de dar opiniões, gosto de pensar em formas de mudar o futuro da juventude, gosto de pensar em formas de ajudar é, a juventude e as pessoas de uma forma geral, né? E o ensino médio, aliás, a escola toda, numa forma geral, me ajudou sim a decidir, porque todos vocês sabem que nós estudamos numa instituição pública. E eu sempre fui muito apaixonado por educação pública, sempre defendi que todos os estudantes do país deveriam ter acesso à educação pela educação pública. Nenhum estudante deveria pagar uma escola para dizer que estuda melhor. Todos deveriam ter o mesmo nível de acesso ao ensino. Então a escola me ajudou nisso porque eu descobri, eu vivenciei a educação pública, né? Então o dia que eu chegar e falar, olha, eu quero fazer isso, porque eu vivenciei a educação pública, eu sei o que é a educação pública. Então a escola me ajudou dessa forma, assim, de eu entender o que é a educação pública, de eu entender quais os anseios da educação pública, pelo que a nossa educação pública passa. Como eu falei, esse processo de pandemia deixou as desigualdades evidentes, então esse processo e o ensino médio junto, né, que a gente passa por esse processo de ensino médio, me ajudou dessa forma. Vivenciar essa educação me fez ter mais certeza do que eu queria. Mariana, Gente, qual, oi. qual foi a importância Desculpa. do projeto de vida para você? Primeiramente, gente, desculpa, eu acabei me confundindo na pergunta anterior, e eu nem falei, né, se a escola me ajudou a escolher a faculdade. Mas, enfim, como a escola, assim, é um ambiente que tem muita gente com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, né, e com experiências diferentes, eu achei que isso serviu muito para mim, foi muito legal, porque eu gosto, né, mesmo de estar em lugares diferentes, com pessoas que têm opiniões diferentes, e eu, assim, acho que todo mundo que me conhece já sabe que eu gosto muito da área da música, da arte no geral, né? Dança, sei lá, pintura, teatro, que eu gosto muito, e a área da música. E devido a esse meu interesse pela área da música, eu já convivi, já estive em muitos lugares com muitas pessoas, e na escola também era um lugar que eu me sentia à vontade, né, para apresentar as coisas, né? Eu participei de muitas coisas, muitas apresentações na escola, tanto de dança como de música, e isso me ajudou a decidir também que era isso que eu queria. Porém, eu sempre gostei da matéria de português, língua portuguesa na escola, e a leitura, né, tanto a leitura quanto a escrita, sempre foram coisas que eu admirei muito. Então, nesse tempo que eu fiquei em casa, refletindo, né, e conversei com os meus amigos também, perguntei para eles o que eles acharam que eu tinha cara de quê, sabe? Essas perguntas assim. E eu acabei descobrindo a faculdade de jornalismo, que eu achei muito interessante. Tem muita coisa que eu não imaginava que teria, né, nesse curso, né? Porque quando a gente pensa em jornalismo, a gente pensa sempre em repórter, William Bonner, Jornal Nacional. Mas não, o jornalismo não é necessariamente só isso, né? Ele não se limita a ser um repórter. Você tem
várias opções para você seguir dentro do jornalismo. E eu acho que na escola foi onde eu, assim, abri os olhos, né? Vamos dizer, abri os olhos. Então, ajudou sim. E a Esther perguntou, né, a questão do projeto de vida. Sim, 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 sim. Esse bimestre, tanto esse bimestre como o bimestre passado, a gente tem feito a avaliação socioemocional, onde a gente mede os nossos degraus, né? Como é que fala, gente? Eu não sei. Mas, vamos supor, determinação, empatia, são esses tópicos. A gente vai determinando e a gente vai se avaliando, né, de tempos em tempos. E agora a gente está no segundo bimestre. E, assim, essa avaliação foi muito legal para mim, porque me ajudou a me organizar melhor e me ajudou a refletir sobre mim mesma em alguns quesitos, né, como o foco, a paciência, a empatia e tal. E o projeto de vida foi uma matéria, assim, adicionada há pouco tempo, né, mas eu acho que é muito importante e ela deveria ter sido colocada desde o começo, mas, né, aconteceu o que aconteceu, mas tudo bem, eu acho que é muito importante, sim, o projeto de vida. Bom, esse momento evidenciou a necessidade que nós temos de ter um educador próximo a gente, né? Grande parte dos alunos, eu tenho certeza que se a gente questionar, vão dizer que teve dificuldades porque não tinha um professor próximo. Então, eu acho que essa ajuda do educador, da educadora, também é cabível no momento de decidir qual caminho a gente vai seguir para depois do ensino médio, né? De que forma a gente vai moldar tudo aquilo que a gente adquiriu durante o processo de ensino. Eu mesmo tive muita dificuldade de decidir o que eu queria fazer. Hoje eu me sinto decidido, eu me sinto já pronto para encerrar o ensino médio e abrir um novo ciclo, mas grande parte dos alunos ainda tem essa dificuldade, né? Até por esse momento, eu acho que esse momento da pandemia atrapalhou muito isso, porque a gente vive hoje uma situação sem perspectiva, né? A gente não tem perspectiva de quando a gente vai sair dessa fase, a gente não tem perspectiva de como a gente vai fazer para lidar com esse buraco que se abriu do nosso ensino, onde a gente teve 2 anos, 1 ano e meio, né? No vácuo, né? Então, algumas dificuldades nos foram impostas, né? E então dificulta muito esse processo de entender o que a gente quer. Eu acho que o projeto de vida ele auxilia muito nisso, né? Você ter um educador ali para te orientar. Lógico que nenhum professor, nenhuma professora vai decidir por você, isso é lógico. Mas te auxiliar, olha, busca isso, tenta ler mais, pesquisa mais, seleciona um número de profissões e vê quais você acha que mais chegam próximo daquilo que você deseja. Escuta outros estudantes, escuta quem está na universidade. Eu recebi muito essa orientação também. Então, acho que o projeto de vida ele nos dá uma base para que a gente consiga buscar aquilo que a gente planeja para o nosso futuro. E ela foi muito, ainda que ela tenha vindo antes da pandemia, ela foi muito essencial para esse momento de pandemia especificamente, porque é um momento onde a gente não tem perspectiva de futuro, né? 1 ano e meio parado, então com muitas dificuldades, né, para estudar online. Então acaba que os estudantes, os jovens hoje têm uma baixa perspectiva de futuro. No entanto, hoje metade dos jovens brasileiros desejam sair do Brasil, né? Muito por essa falta de perspectiva. Então, eu acho que o projeto de vida dentro do ensino público pode auxiliar nisso, né? Olha, existe sim uma perspectiva de futuro, ainda que uma perspectiva difícil, ainda que com grandes obstáculos, existe sim uma perspectiva de futuro. Em algum momento a gente vai sair dessa situação e a gente vai precisar retomar, não aquela vida que a gente tinha antes da pandemia, porque eu acho que já não existe mais, né? Como fazer essa ligação de como era a nossa vida e como vai ser. Eu acho que esse processo de pandemia mudou muito e a gente vai sentir esses impactos a longo prazo, mas em algum momento a gente vai precisar de alguma forma começar de novo, né? De uma forma diferente, claro, mas começar de novo.
Então, o projeto de vida auxilia muito para isso e eu acho muito, muito importante que tenha esse projeto dentro da escola. Natália, qual a sua expectativa para o Enem deste ano e outros vestibulares também que acontecerá este ano? Olha, eu confesso que eu estou bastante assustada e com medo, né? Essa é a expectativa de uma pessoa que tem menos de 5 meses, porque o Enem é em novembro, então tem mais ou menos aí uns 4 meses e meio, não sei. Não vou contar agora, gente, mas eu confesso que eu estou bem assustada, porque como aconteceu esse negócio de pandemia, a gente meio que ficou, nós ficamos eu esqueci o nome da palavra, mas aconchegados naquilo que a gente estava e eu não me esforcei para estudar para o Enem. Agora, de última hora, que veio um baque na minha cabeça e falou, Natália, você precisa estudar para o Enem, você precisa fazer o Enem. Então, eu estou bem assustada. Eu acredito que, assim, as questões, elas vão me deixar mais assustada ainda, porque eu não tive um preparo, né? Aquele preparo mais aprofundado para poder fazer o Enem. A gente não recebeu esse auxílio, mas com outras plataformas, eu estou tentando de todos os jeitos rápido. Então, pessoal que está assistindo, quando vocês entrar no primeiro ano do ensino médio, não fiquem de bobeira se vocês for fazer o Enem. É, estude já, comece a entender um pouco sobre os assuntos, preste atenção nos assuntos do ensino médio, porque a hora que você chega no terceiro ano, você leva assim um susto e fala, pô, é muita coisa, por que que eu não prestei atenção naquilo? Então, a minha expectativa não está sendo boa, mas eu espero que eu consiga tirar uma nota, né, agradável. Bom, a minha expectativa também vou dizer que não é as melhores possível. Primeiro que já não nos permitem ter uma expectativa muito boa, né? O Enem mesmo já rolou uma confusão com questão de data, ia ficar para o ano que vem, aí mudaram, vai ficar para esse ano, mas parece que há ainda uma possibilidade de não acontecer esse ano. Muitos estudantes que tinham direito, é um direito nosso, é o acesso à isenção da taxa do Enem, não conseguiram essa isenção. Então, eles já não nos permitem ter uma boa expectativa, né? E, particularmente, eu também não tenho uma muito boa expectativa, porque, de fato, eu fiquei muito parado na questão do estudo, eu fiquei muito parado nesse processo. Como eu tive o mesmo toque que a Natália teve, eu tive, que eu precisava começar a estudar. E estou tentando, estou indo, mas eu lamento que, novamente, eu estou tendo o privilégio de poder pagar um curso online, um curso preparatório. Mais uma vez eu coloco aqui em questão, e aqueles que não podem, né? E aqueles que não estão podendo nem cumprir com o currículo do ensino médio, que dirá ter condições de fazer um curso preparatório, né? Acho que, na verdade, cursinhos preparatórios, eles nem deveriam ter, assim, porque eu acho que o Enem, para quem não sabe, o Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o ensino médio deveria ser suficiente para que a gente pudesse ir bem na prova do Enem. E, no fim, grande parte dos que passam precisaram de um cursinho, né? Então, minha expectativa não é as melhores, mas eu acho que eu consigo, assim, pelo menos o que eu estou pegando da matéria, que cai muito no Enem, o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não são coisas que me fogem muito do entendimento. Então, eu acho que eu posso até conseguir me virar, vamos dizer assim. E também vou prestar a FUVEST, que é muito importante, gente, prestem a FUVEST. A FUVEST é o vestibular da USP. A USP é uma instituição pública, né? A Universidade de São Paulo é uma instituição pública, e uma das melhores da América Latina e do mundo, né? E cursem instituições públicas, defendam as instituições públicas, que é muito importante. Então, prestem esses vestibulares, mostrem a força que a educação pública tem,
estudem dentro das suas possibilidades e a gente pode provar que a educação pública ela alcança lugares longes, e a gente vai alcançar esses lugares, a gente só vai precisar de um pouquinho de esforço, ainda que muito difícil. Mas a gente precisa mesmo, vamos mostrar a força que a educação pública tem e colocar os estudantes de ensino público nas melhores posições, né? E é isso. Bom, como o André falou, era para o ensino médio ser o nosso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, mas devido à pandemia e outros acontecimentos, acabou não sendo. Então, só isso já abaixa, né, as nossas expectativas tanto para o Enem quanto para outros vestibulares. Mas eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? A gente não pode deixar de estudar, se esforçar em casa, pedir ajuda dos amigos, pedir ajuda dos professores, aproveitar o ensino híbrido, ir para a escola, pedir um auxílio, né? Fazer uma pesquisa também, se você não sabe ainda o que você quer fazer, o que você quer seguir, qual profissão você quer seguir. Existem muitos sites que possuem um teste vocacional, que eu acho muito legal de fazer, eu já fiz, e realmente foi o que eu esperava, né? Porque o teste vocacional, ele é realmente individual, né? A gente coloca lá o que a gente gosta, o que a gente espera, o que a gente, sei lá, se vê fazendo no futuro, e acaba que o teste, ele, assim, entrega pra gente o que a gente não esperava saber de nós mesmos. Deu pra entender? Mas, enfim, né? As minhas expectativas até que estão mais ou menos, assim, mas volto a falar da questão do André, né, que ele já falou, da questão das pessoas que não têm, né, oportunidade, não tiveram de estudar, não têm ainda a oportunidade de comprar, né, de pagar um cursinho. Eu também não tenho a possibilidade de pagar um cursinho, então meio que eu tô me virando, né, sozinha. Mas é isso, acho que as minhas expectativas estão medianas. André? André, qual o tema do Enem que você acha que vai ser esse ano? Só para saber, se trata da questão da redação do Enem? É isso? Bom, vou considerar que é da redação, então. Bom, na verdade, o Enem, ele já vem mais ou menos de uns 4, 5 anos para cá, boicotando muito a parte... Aliás, o Enem não, né? Quem prepara o Enem vem boicotando muito na parte das críticas sociais, né? Então, assim, eu tinha eu tenho uma expectativa de que a gente trate, acima de tudo, sobre desigualdade, sobre o acesso ao Sistema Único de Saúde, que o SUS vem sendo muito importante durante esse processo para a gente, sobre a educação pública, que vem sofrendo grandes cortes, mas como a gente vem vendo o Enem cada vez mais técnico e menos social, eu acredito que devam tratar sobre algum ponto da pandemia. Eu acho que não em um ponto específico, mas sobre esse processo de pandemia, alguma coisa em relação até ao desemprego da juventude, que vem sendo, né, gigantesco. 70% dos jovens hoje no Brasil estão desempregados. Então, acho que deve tratar em alguma coisa nesse, pelo menos é uma expectativa que eu tenho, que venha tratar em alguma coisa nesse ponto. Desemprego da juventude, o acesso à vacina, o acesso ao Sistema Único de Saúde, as desigualdades que foram colocadas à prova durante esse processo de pandemia. Então, eu tenho uma expectativa de que seja alguma coisa voltada para isso. Sobre o tema do Enem, gente, é uma coisa assim que eu tô pensando muito, eu tenho pensado muito, justamente para treinar a redação, né?
Mas, assim, eu posso dizer que eu não faço a menor ideia do que vai cair, porque as pessoas que preparam o Enem, né, elas acho que vão nos surpreender. Pode ser que tenha, assim, alguma coisa a ver com a pandemia, né, que eu acho que é o mais cabível, mas eu não sei. Eu não sei, as minhas ideias não estão fluindo quanto a isso. Eu não tenho uma, uma sugestão do que possa cair na redação, porque vendo, né, os exames passados, tiveram alguns que, assim, os estudantes foram surpreendidos com temas que, assim, eles não estavam esperando. Então, eu prefiro não pensar em nada também. Mas isso é uma particularidade minha, gente. Vocês podem... É importante, muito importante, gente, treinar a redação, independente do tema. Porque a gente tem que saber, né, argumentar sempre quando pedirem a nossa opinião. E lembrando também, pessoal, que nós do Grêmio, a gente está com projetos para estudos, né, para o Enem, para vestibulares, estudo em casa também, e não fiquem tão aflitos se vocês não tiverem, sei lá, amigos para estudar junto, não tiver a oportunidade de ir para a escola conversar com o professor, que a gente vai estar cedendo, vai se esforçar ao máximo para conseguir ajudar vocês quanto a isso, mas com relação ao tema do Enem, gente, eu não tenho opinião. Gente, eu pedi aqui só para colocar um ponto, uma dica assim de ouro para vocês que vão prestar o Enem. Todos os acontecimentos, o que costuma acontecer no Enem é o seguinte: as pessoas olham e falam, nossa, mas o tema não tem nada a ver com o que está acontecendo. Na verdade, tem. Só que eles não colocam isso de forma muito clara. Então, uma dica que eu dou para vocês é todos os tipos de notícia que estiverem bombando, aprofundem-se sobre aquilo. Por exemplo, uma coisa que vem sendo assim falado no país inteiro o tempo inteiro, a questão daquele serial killer Lázaro, que está sendo buscado lá em Goiânia, em Goiás, não me recordo. Pesquisem sobre o tema, sobre buscas da Polícia Federal, sobre serial killers que já teve no Brasil, sobre assassinato, sobre essas palavras-chave em torno desse caso, mas pesquisem de forma aprofundada. Ah, pandemia. Pesquisem sobre o que é a saúde pública, o que é o SUS, o que é a vacina, campanhas de vacinação, as campanhas de vacinação mais importantes do Brasil, outras pandemias. Então, todas essas notícias, busquem as ideias-chave dessas notícias e se aprofundem naquele tema. Isso ajuda muito, porque os temas do Enem, as redações do Enem costumam fazer isso. Eles pegam um assunto que está né, em alta, mas colocam de uma forma mais profunda, justamente para não facilitar mesmo. Eu acho que a ideia da redação, além da questão de você demonstrar que tem uma boa escrita, uma boa pontuação, né, uma boa articulação com as palavras e tudo mais, ela também é da ideia de saber se você entende do tema, se você está por dentro do que está acontecendo, né? Então, quando vocês forem ler alguma notícia, não leem só notícia no site ou no jornal, ou não só escutem aquela notícia, mas peguem aquelas palavras-chave e pesquisem sobre campanha, está tendo a vacinação da Covid, campanha de vacinação do Brasil. Por exemplo, o Brasil ele já foi exemplo de vacinação na Organização das Nações Unidas. Isso é até uma possibilidade no Enem também, entendeu? Se cair alguma coisa de vacina no Enem, você já sabe disso. Então pesquisem, busquem sempre por essas palavras-chave. Vacinação no Brasil, deixa eu pesquisar, vacinações no Brasil. As principais campanhas de vacinação no Brasil, a história da vacina no Brasil, revolta das vacinas no Brasil, e todos esses temas. Peguem essas palavras-chave das notícias e pesquisem, se aprofundem naqueles temas. Isso ajuda muito, muito mesmo. Vocês acham que a escola realmente te prepara para a vida? Comentem, por favor, a importância da escola para vocês que já estão saindo da escola e para o primeiro ano que está começando o ensino médio e para eles, muitas vezes, muitos alunos acordarem que isso é o início e se não correr atrás agora, lá na frente não adianta correr atrás porque não vai dar muito certo. Então, Mariana, você pode começar?
Sim. Então, a escola, além de ser uma diversão, né, porque a gente vai para conversar, vai distrair, vai encontrar outras pessoas, encontrar os nossos amigos, professores, a escola é um dos ambientes que a gente mais tem a oportunidade de aprender e de adquirir conhecimento. Mas eu acho que, infelizmente, muitas pessoas não dão o devido valor para a escola em si. Não falo de questões assim morais da escola, não, questão de vivência mesmo. Porque hoje em dia, não me tirando assim, porque eu também já fui assim, sou assim ainda, as pessoas elas estão ficando muito acostumadas a ficarem na zona de conforto, né? E não sair. Não fazer nada que, nossa, isso aqui vai ser difícil, deixa para amanhã. Fica sempre nesse negócio do deixa para amanhã, e o amanhã nunca chega, né? Porque hoje eu falo que eu vou deixar uma coisa para fazer amanhã, amanhã eu vou deixar essa coisa para fazer amanhã, porque vira um looping e quando a gente vai ver no final das contas acaba virando uma bola de neve, tudo amanhã, 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 e a gente nunca faz. Como isso foi uma coisa que eu aprendi com o professor Wellington do Projeto de Vida, não sei se ele está assistindo, mas se for, mandou um abraço para ele, né? Que a gente tem que pensar que o futuro é agora, e o futuro, que será daqui a um determinado tempo, depende das nossas ações no hoje, no agora, né? São as consequências do que a gente fizer hoje. E pouca gente tem pensado nisso. Pouca gente tem pensado que se ela deixar de estudar, daqui a um tempo aquilo vai fazer falta para ela. As pessoas têm pensado que se ela, assim, a gente entende, né, que existem doenças, isso é um fato, doenças emocionais, doenças mentais e tal, mas as pessoas, aí continua aquela linha de pensamento, né, a pessoa pensa que, se eu conviver só com esse grupo de pessoas e não experimentar falar com alguém que tem uma opinião diferente de mim, ou sei lá, tentar me enturmar com outra pessoa, isso não vai atrapalhar em nada na vida dela, mas infelizmente atrapalha. Mas, enfim, eu acho que a escola tenta preparar as pessoas, mas talvez as pessoas não queiram ser preparadas. Eu acho que é isso. Existe um educador extremamente importante para esse país, inclusive eu tenho muito orgulho de fazer parte do Grêmio que carrega o nome desse educador, Paulo Freire, que uma vez ele disse o seguinte: se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. A educação, ela é a chave do futuro, é a chave do nosso futuro. Às vezes parecem umas frases meio prontas, mas é exatamente isso. O conhecimento, ele é a nossa maior arma contra tudo aquilo que nós tememos, né? Como eu falei no começo da live, se a juventude é o futuro, cadê esse futuro que não chega? Quando que é esse futuro? E, de fato, esse futuro precisa ser agora. E a educação, o conhecimento, ele que vai permitir que a gente faça desse futuro ser hoje, né? Nós temos os grandes nomes deste país, nós temos os grandes nomes daquilo que a gente quer fazer, né? Antes do ensino médio eu tinha essa ideia meio fechada de, nossa, mas para que eu estou aprendendo isso? Eu nunca vou usar isso. Eu não vou chegar numa padaria e pedir um terço de apresentar, eu não vou chegar na padaria, a gente tem essas brincadeiras, né? Durante esse processo nosso da escola, mas hoje, né, com uma mentalidade mais madura, eu entendo que a educação, ela é o meu maior escudo, a educação, ela é a minha maior força, a educação, ela é o meu maior ganho, né? Podem tirar tudo da gente, menos aquilo que a gente sabe, menos o nosso conhecimento, menos a nossa sabedoria. Isso fica com a gente para sempre, isso vai com a gente. Então, a nossa educação, ela é a nossa maior arma, em especial nesses momentos onde a educação pública ela é tão atacada.
aí que vale ainda mais a gente sentar e falar, não, eu vou estar aqui, eu pertenço à educação pública, eu vou estudar, eu vou fazer, eu estou acompanhando a educação pública, entendeu? Então, a escola, ela é essencial, eu acho que sem o ensino, sem a escola, inclusive eu queria aproveitar esse momento para parabenizar os educadores e as educadoras que nesse processo tão difícil estiveram na linha de frente para defender a nossa educação, para levar a educação para os estudantes. Ainda é um processo muito difícil, ainda é um processo extremamente complicado, então não poderia deixar de parabenizar os professores e professoras que ainda que tão atacados, tão desvalorizados, né, pelos olhos de alguns, estiveram sempre na linha de frente para defender a educação, e eu tenho certeza que cada um de vocês fazem uma diferença gigantesca na vida de cada um dos estudantes, seja do Ruth Coutinho, ou seja de qualquer outra instituição. Então, a importância da educação é que ela vai sempre ser o nosso maior escudo contra tudo aquilo que a gente entende de ser um obstáculo para a gente, né? O conhecimento é a nossa maior arma. Então, é isso. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer que esse futuro seja um futuro de grandes mudanças, seja um futuro de possibilidades, seja um futuro de novos horizontes, acreditem, apostem todas as suas fichas na educação. A educação é quem vai te auxiliar, a educação é que vai te levar para esses horizontes, a educação que vai te levar para esses caminhos, é a educação que sempre vai estar do seu lado em todos os momentos. É isso. Então, André, queria te parabenizar por esse posicionamento em relação aos nossos professores, não só os nossos, mas como os outros, mas eu estou falando nossos porque é o que a gente tem em contato aqui. E eu faço dessa palavra minha, foi uma palavra muito inteligente na questão dos professores, eles estarem dispostos a lutar com força, com garra, pela educação, estar todos os dias aqui se esforçando, e acredito que houve muito mais esforço depois dessa pandemia, quarentena e etc. Aqui está a pergunta da professora Isabela, nossa professora de História daqui da escola, e ela perguntou: bom dia, a minha pergunta é se vocês já têm ideia de qual caminho querem seguir ano que vem, e se sim, quando descobriram o que queria. Foi uma pergunta que nós já respondemos, mas gostaríamos de agradecer, professora, pela sua pergunta. Pode me tirar. Gente, eu queria falar uma coisa. Primeiramente, pedir desculpa se ficou assim. Eu falei uma coisa que deu um entendimento diferente, mas não foi a minha intenção. Eu sempre fui a favor da escola, né, gente, da educação. Eu tô, inclusive, parabéns para o André de novo, né, pela fala dele, que foi muito bem colocada. O que eu quis dizer quando a escola tenta tenta preparar as pessoas para a vida, foi tipo que o erro não é da escola de forma alguma, e não necessariamente é um erro, mas assim o problema está em quem está sendo preparado. Tipo, às vezes, que nem acho que foi o professor Lucas de inglês que falou, o professor Lucão, né? Que a escola tem que ofertar, o professor tem que ofertar. E é isso que acontece, a escola oferta, o mundo oferta, né? Mas tem que ver se a pessoa está querendo a ajuda. Entende, gente? Eu tô apoiando a escola, tá? Só para deixar bem claro. E eu queria, na verdade, citar uma frase que eu não sei ao certo de quem é, mas se eu não me engano é de Aristóteles, que ele diz assim: as raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces. Então, embora seja uma coisa assim difícil, complicado, estudar, né, sair da zona de conforto, não desistam, porque como ele disse, os frutos são doces. E eu acho que eu ouvi essa frase do irmão do André, que é o João, né? Ele falou um dia para mim, não sei se foi para mim ou para outra pessoa, mas enfim, eu ouvi dele falando que depois da tempestade sempre existe o arco-íris, né? Então, por mais que a escola seja
uma fase difícil da nossa vida, que a gente não desista, porque existe muita coisa boa que vai resultar disso, né, dos nossos esforços. Pessoal, agora vamos passar para o final da live e eu queria que vocês três deixassem uma mensagem para falar para o pessoal que está no primeiro, no terceiro, do ensino médio, no fundamental, para não desistir, que esse momento não está sendo fácil para ninguém. Deixar uma mensagem para nós que estamos iniciando para o fundamental, como o ensino médio vai influenciar a vida deles, por favor. Quem quer começar? O André? Vai, André. O André é mais... Muito bom para falar. Eu tava apontando para Mariana, mas tudo bem, eu começo sem problema nenhum. A mensagem que eu gostaria de passar é mais uma frase. Gente, eu sou guiado por frases, tá? Então eu vou citar mais uma frase. Eu só não vou citar quem falou essa frase, só para não gerar nenhuma polêmicazinha, mas eu vou citar a frase porque a frase é bonita. Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão deter a chegada da primavera. Ainda que a gente esteja enfrentando esse processo extremamente difícil, o que a gente busca como futuro, ele ainda é possível. Sempre é possível, né? Ainda que esses obstáculos imensos não foram colocados à prova, nós fomos colocados à prova nesses obstáculos, é possível superá-los, é possível atravessá-los, e acreditem no futuro de vocês, acreditem no futuro deste país, acreditem no futuro da educação pública, acreditem em vocês, acreditem na juventude. Nós somos, de fato, quem ficará para cuidar desse país, para cuidar da educação, para cuidar dos nossos, para cuidar de um do outro, quem ficará somos nós. Somos nós esse futuro, né? Esse futuro ele já está acontecendo porque ele precisa acontecer. Então, acreditem em vocês, acreditem na educação pública, nós estamos dispostos a ajudar, nós estamos aqui, quem vocês precisarem, eu, a Natália, o João, a Mariana, a professora Alessandra, a dona Eliane, eu tenho certeza, nossos professores e professoras, quem vocês buscarem, quem vocês precisarem de auxílio, não necessariamente da matéria da escola, mas olha, eu estou desesperado, eu preciso falar com alguém, fala com a gente, né? A gente, dentro do que a gente pode, a gente vai tentar auxiliar de alguma forma. Eu só peço muito, de verdade, que não desistam. A educação, ela é o maior bem que você tem na sua vida, é a sua educação, é a sua sabedoria, a educação é ela quem vai permitir que você passe por esses obstáculos de forma um pouco mais fácil, né? Então, eu peço isso, que acreditem na juventude, acreditem no futuro, acreditem nesse novo horizonte. Tem uma música muito bonita do Lulu Santos que diz que eu vejo a vida melhor no futuro, né? E a gente precisa ver a vida melhor no futuro. Então, acreditem nessa nova vida, nesse novo futuro que está por vir, a vacina está chegando, ainda de forma um pouco lenta, mas a vacina está chegando para todo mundo. Ela precisa chegar para todo mundo. E na hora que tudo isso passar, a gente vai poder olhar para trás e cada um vai poder dizer: eu fiz a minha parte enquanto cidadão, eu fiz a minha parte enquanto estudante, e é a gente que vai tocar esse novo futuro. A nossa diretora acabou de colocar aqui, e é isso: acreditem na educação pública, a educação liberta, a educação nos permite sonhar, a educação nos permite chegar a lugares que nem nós mesmos imaginamos. Então é isso, acreditem no futuro, acreditem em vocês e acreditem na juventude. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal, por terem ficado com a gente até o fim. Espero que, de alguma forma, essa live tenha ajudado vocês a refletir, a entender um pouco sobre algumas coisas. E, enfim, obrigada por terem ficado até aqui.
Nós somos do Grêmio, a Mariana, o André, quem também está por trás, nos bastidores, também são do Grêmio, que é o João, a Esther, que apareceram. Nós estamos aqui para ajudar vocês também a trilhar um caminho, porque nós precisamos de ajuda, então não nos custa a passar esse ensinamento também. Obrigada. Eu queria falar para os alunos que estão aí entrando no ensino médio agora, que nós também fomos do ensino médio. Para mim, o terceiro ano seria uma coisa assim que não ia chegar nunca. É até difícil de acreditar que eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, gente. É uma coisa assim forte, né? Mas a gente chegou, né? A gente chegou e a gente está aqui. E a gente já está quase acabando, infelizmente. Eu e a Natália, a gente até brinca, a gente fala que a gente não vai sair da escola. Porque a Natália eu tenho certeza que não vai sair, né? Justamente porque pela profissão que ela quer seguir. Mas, ai, é muito triste a gente sair da escola, porque a escola faz parte da nossa história, né? A educação faz parte da nossa história. As vivências que a gente teve na escola, a gente nunca vai esquecer, por mais que sejam boas ou ruins, a gente nunca vai esquecer. Eu queria aproveitar também e parabenizar o Grêmio, né? A chapa que eu faço parte. Eu fico muito feliz de fazer parte de um grupo que tem pessoas tão aplicadas, interessadas e abertas, né, para ensinar os outros, passar os conhecimentos que a gente tem. Parabéns para todo mundo, para a Natália, para o André, para o João, para a Esther, para o Gabriel, que ajudou a gente aí, né, a colocar os alunos para assistirem. Não sei se eles estão assistindo ainda. Mas, enfim, queria parabenizar todo mundo, parabenizar os professores, mais uma vez, pela garra que eles estão tendo e pela força que eles estão nos dando, que é uma força imensa, gente, é imenso. E, mais uma vez, continuem acreditando na educação, porque a educação é o futuro. E é isso, gente. Aí um comentário da nossa diretora Fabiola. Parabéns, Grêmio Paulo Freire. Obrigada, Fabiola. Obrigada. E finalizamos por aqui, gente. Foi um prazer. Obrigada por live. todo mundo que participou. Tchau, Espero que tenha pessoal. ajudado vocês. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.